Então, hoje nós vamos apresentar o Livro dos Espíritos, mas antes nós vamos dar uma passadinha no livro Céu e Inferno. Nós sabemos que na vida nós temos dúvidas, incertezas com a morte do corpo físico, se tudo acabará ou nada, ou se a vida continuará pela imortalidade do espírito. E Kardec nos faz alguns questionamentos no capítulo 1 sobre o futuro e o nada. Questiona para onde vamos, no que nos transformamos, estaremos melhor ou pior, seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos. São questões importantíssimas que deverão fazer parte das nossas reflexões sobre essas questões importantes da nossa vida futura. E Kardec vai mais ainda, inclusive trazendo uma frase de Shakespeare, William Shakespeare, que ele pergunta, ele diz, ser ou não ser? Essa é a alternativa. E continua ainda trazendo para a gente muitas questões. Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? E o que é mais interessante que ele pergunta, meus irmãos, vale a pena pensarmos em tudo isso? Vale a pena essa preocupação atual hoje para as nossas vidas? Vamos ver o que o Livro dos Espíritos, na quarta parte das Esperanças e Consolações, nos diz a respeito. Nós já vimos, nós já estudamos a primeira parte. Kardec, nessa última parte, então, são exatamente 100 questões sobre das esperanças e consolações. E no capítulo 1, nós vimos algumas questões sobre felicidade e infelicidade, né? E outras questões que vocês devem lembrar, que foram trazidas aqui nas semanas passadas, nos meses passados. Hoje nós vamos ver que era de esperança, penas e gozos terrenos. Hoje nós vamos ver penas e gozos futuros. E vamos trabalhar o nada, vida futura, intuição das penas e gozos futuros. Tem uma questão muito importante no Livro dos Espíritos, que Kardec nos traz, a questão 799, que ele fala que o materialismo é uma chaga da sociedade. Olha só, a doutrina dos espíritos nos ensina que o materialismo, por abolir a esperança e apresentar que o destino de todo ser humano é um aniquilamento. Não é uma ideia desesperadora, meus irmãos, de que nós seremos destruídos, nossa própria vida, e daqueles que amamos, e que se aniquila tudo, não fica nada? Então, vamos dar continuidade, porque Kardec, com certeza, nos responderá algumas questões importantes. Na questão 958, por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Olha só que interessante. O nada não existe. E Kardec, no Céu e Inferno, nos complementa, lá também no capítulo 1, ele retoma o assunto dizendo: que necessidade teríamos de esforçar-nos para ser melhores, de nos constrangermos na repressão das paixões, de nos fadigarmos no aprimoramento do espírito, se tudo isso não iremos colher nenhum fruto? Não é muito interessante essa questão, meus irmãos? Se nós estamos aqui trabalhando sobre o bem e o mal, trabalhando o Evangelho de Jesus nas questões, inclusive, das consolações, das promessas de Jesus para nós. E aí, de repente, a gente se depara com questões importantes sobre o futuro dos nossos espíritos, o futuro de todos nós. E
ainda no céu e inferno. Kardec avança um pouco mais, né? O codificador se expressa com muito sentimento quando ele diz que a ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão, né? Ela vai de encontro a uma angústia que cada um de nós traz consigo mesmo. E vamos, então, compreender algumas coisas. A origem do sentimento instintivo da vida futura. Olha que interessante. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E Kardec ainda nos fala que esse pressentimento geralmente se manifesta quando da aproximação da morte, onde a criatura, por mais reticente que seja diante da expectativa do futuro, pergunta a si mesmo o que vai ser dele. E, sem querer, aguarda, espera, né? E essas questões, a gente sabe que até mesmo nesses problemas da pandemia, onde o mundo todo está vivenciando dores e sofrimento, deve, né, sentir cada um de nós no nosso íntimo essa preocupação e essa angústia. E agora, né? Como vamos resolver tudo e o que vai acontecer com todos nós? Nós sabemos que desde sempre esse sentimento o homem traz consigo, desde a época mais primitiva da humanidade. Na Terra carrega a ideia de que existe algo em nós que sofremos após a morte. A resposta está nessa questão do Livro dos Espíritos. Na questão 621, onde está escrito a lei de Deus. E a resposta dos espíritos é que é na consciência, né? Nós sabemos intuitivamente coisas que a gente às vezes até fica perguntando para nós mesmos, da onde isso vem na nossa mente? Da onde isso desperta em nós? Né? E aí, porque essas questões intuitivas de que o nada não existe, de que o nada não pode ser algo que nos aguarda na vida. E a preocupação com o futuro? Aqui responde as questões de Kardec inicialmente. Com efeito, a verdadeira vida é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra vida. Essa outra vida que ele fala é a vida futura. E aqui nós encontramos, né, sabemos, por exemplo, né, que cada ensinamento vem a seu tempo e ao seu momento. Por exemplo, Jesus não pôde nos revelar tudo por causa ainda das coisas espirituais. Há um povo pastoril arraigado nas coisas materiais e não poderia entender isso. Coube ao Espiritismo a tarefa de completar os ensinamentos do Cristo. Kardec, através das manifestações dos espíritos, comparava-se à realidade da vida espiritual por aqueles que aqui estiveram e lá estão, trazendo descrições particularizadas dos seus estados, sejam eles felizes ou infelizes, nos proporcionando relacionar os atos praticados e suas consequências. Agora que já sabemos que a lei divina está escrita em nossa consciência e que nós somos imortais e que de posse desse conhecimento o espírito guarda a intuição desta lei quando encarnado. E aí nós recapitulamos aqui esse ensinamento de João: meu reino não é deste mundo.
com esse ensinamento de Jesus, com essa verdade de Jesus, desta forma, a vida do encarnado, no seu lado material, deixa de ser o objeto mais importante da existência. A dedicação de todo o tempo na aquisição dos bens materiais e ao bem-estar somente perde o sentido. E nessa mudança do ponto de vista por parte da humanidade, que é o somatório do trabalho de cada um, que faremos com que este planeta torne-se também o reino de Jesus. Isso é o que é mais importante, quando nós temos conhecimento desses ensinamentos, quando nós buscamos compreender o que estamos fazendo aqui e por onde vamos, a doutrina nos descortinou tudo isso, a doutrina espírita, nos trazendo as alegrias e reconciliando a lei divina com todos esses ensinamentos. E a ideia de maior impacto? A ideia de maior impacto também Kardec trouxe no Céu e Inferno, né? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Esse ponto de mudança do ponto de vista da humanidade é que vai fazer com que nós compreendamos o nosso papel e passemos a também nos preocupar com as coisas da vida futura, com os tesouros da vida futura. E o nada, e a individualidade após a morte, termina, porque a vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte, né? Nós permanecemos, o nosso espírito continua com todos os seus aprendizados, com tudo aquilo que angariou durante todas as suas vidas, durante também essa última vida, e vai fazer para ele as questões dos degraus do progresso. A cada vida aprendemos um pouco, a cada aprendizado nos tornamos espíritos melhores. E para que sermos espíritos melhores? Para buscarmos a vida com a felicidade que Jesus nos prometeu, não é isso? Quando disse, né, que nas bem-aventuranças, que felizes os aflitos, porque eles herdarão a terra. Então, a dor, nesse momento, passa a ser um sentido de resignação para aqueles que sofrem, para todos nós que sofremos, né? E ficamos trazendo aqui para nós, compreendemos um pouco essas questões que Kardec fez, dos cotejamentos das informações do mundo espiritual, dos espíritos que já estiveram aqui, trazendo para nós um relato nesse Memórias de um Suicida, né? O nosso amigo Belarmino, né? Escrito pela médium Ivônia Pereira, temos uma passagem muito interessante da narrativa de um materialista suicida, chamado Belarmino, que assim nos fala. Julgava sinceramente que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Ora, discípulo de Comte, de Augusto Comte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas. E ele continua: a única explicação satisfatória que o raciocínio pôde oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Continua Belarmino fazendo as seguintes questões: para que ir amar, constituir família, contribuindo para alcançar vida, outras desgraçados a mais, se a filosofia convencer-me, além do mais,
de que o amor era apenas uma secreção do cérebro. E olha, meus irmãos, e não é que o materialista seja má pessoa. Belarmino não era mau, inclusive o principal motivo dele suicidar-se foi a tuberculose, pois ele não queria propagar a doença entre as pessoas, um motivo bom para um ato extremo de alguém que não conhece as leis divinas. E eis que ele tira a vida, mas continua sofrendo maiores do que aqueles que quis se privar em vida, sofrimento maior do que aqueles que estavam aqui em vida, né? E assim, continua Kardec na questão 960, perguntando de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos da existência de penas e recompensas por vindouras. A resposta nós já tivemos, né? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. E é interessante que esse pressentimento, né, como diz Kardec, faz com que a gente preserve, inclusive, a nossa própria vida em determinadas situações, né, porque está inato em cada ser, está escrito em nossa consciência, está escrito na lei divina. E Jesus, né, confirmando isso, o Mestre Jesus nos faz vislumbrar a necessidade de reparação por parte daqueles que ainda praticam o mal e dos gozos aos que estão no caminho do bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nada mais lógico e justo ser o espírito a própria causa dos seus sofrimentos pelas faltas cometidas. Sempre são temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação do mal praticado. Assim sendo, a intuição dos sofrimentos e dos gozos futuros se origina das próprias experiências vivenciadas pelo espírito, de encarnação em encarnação. E o homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. Na questão 962, o motivo de haver céticos das coisas espirituais. Kardec nos disse que o orgulho, e que a maioria deles, na hora da morte, né, consegue ter esse sentimento, né, quebrar essa barreira, esse orgulho, e se preocupar com para onde ele vai e o que será dele. Aqueles que buscam ofuscar tais sentimentos inatos, se mostrando céticos e endurecidos, demonstram que o orgulho ainda lhes domina, ao ponto de impedir a manifestação da voz da consciência, que é a bússola que nos direciona à lei divina. Se está na nossa consciência, é porque Deus colocou lá e nós não podemos colocar dúvidas nisso. E nos chama de bússola, não nos deixando à mercê das nossas próprias convicções, que nós possamos despertar, através dessas instituições, para essa lei divina maravilhosa que Deus nos deixou. Mais imperioso lembrar é que o Pai é sempre misericordioso e as penas pelas faltas cometidas sempre são temporárias. E para a gente, no livro O Céu e o Inferno, nos traz um diálogo muito interessante entre o evocador e o espírito comunicante. O evocador diz: tende calma, que nós pediremos a Deus por você. O comunicante: sou forçado a crer nesse Deus. Evocador: tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação. E o comunicante diz: sofro pelo constrangimento em crer em tudo quanto negava. Ele disse aí em cima que era forçado a crer em Deus. Imagina as consequências das outras situações que conduziam ao seu sofrimento e ao seu constrangimento.
Kardec também, no Céu e Inferno, diz que as penas e recompensas de após-morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático, para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos, ou seja, das histórias de personagens sobrenaturais, para mostrar-se com a nudez da verdade, à luz da razão esclarecedora. Quem nos diz isso é José Herculano Pires, na notícia sobre o livro O Céu e o Inferno, nos trazendo a grandeza do trabalho de Kardec, descortinando para nós, aqueles que têm interesse em conhecer a história das nossas vidas, a história da humanidade e a lei divina, é só dar uma passadinha lá para conhecer com mais, propriedade tudo que Kardec nos traz nesse precioso livro Entre o Céu e o Inferno. Que serei após a morte? Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o mal tem tudo a ganhar do nada. Imagino que sim, porque se você não tem temor a Deus, como que você pode acreditar no futuro? Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. E Kardec, mais uma vez, nos traz que aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, semeiam na sociedade germe de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Com isso, nós percebemos, meus irmãos, que a nossa responsabilidade em negar a lei divina, os fatos que Jesus nos trouxe e que a doutrina nos descortina a cada tempo, fará e trará responsabilidade para aqueles que a usam irresponsavelmente. E com isso, nós agradecemos a Deus e desejamos a todos uma boa noite e que Jesus nos conserve sempre envolvido com suas luzes, com a sua grandeza e com os seus ensinamentos.